Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à entrevista semanal do Telesíntese e hoje eu estou aqui com o Breno Vale, novo presidente da Abrint. Tudo bom, Breno? Tudo bem, Rafael. Vou ler rapidinho aqui um breve currículo do Breno. Ele acaba de reassumir a presidência da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a Abrint, entidade que representa os provedores responsáveis por mais da metade do mercado de banda larga fixa no país. Mais de 30 anos de trajetória no setor de telecomunicações e internet, o Breno é reconhecido por sua atuação em prol da inclusão digital, especialmente em regiões do interior, ribeirinhas, rurais, onde os ISPs desempenham um papel essencial na oferta aí de conectividade, né? Ele é mineiro de Oliveira, já presidiu a Sinal CDL e é fundador da Plug Telecom. Preside ainda o Conselho Consultivo da LAC ISP. É isso. Obrigado, Breno, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Rafael, essa oportunidade e estou à sua disposição. Vamos lá. Como vocês podem ver, a gente está num ambiente diferente hoje, porque a gente está gravando na Abrint. Hoje é o último dia da Abrint, sexta-feira, dia 9. Essa entrevista vai sair já nessa segunda. Vamos começar fazendo um balanço. Foi uma Abrint a maior de todas? A maior, sem dúvida alguma. Nós vamos atingir aí 40 mil pessoas pelos 3 dias de evento. Uma grata surpresa nesse pavilhão novo, nesse ambiente novo, maior. São 26 mil metros quadrados de ambiente, mais de 270 expositores. Então, para nós é um balanço muito positivo. Muitos provedores saíram de várias partes do país para conhecer até pela primeira vez esse evento e estão extremamente surpreendidos e gratos pela experiência que por aqui passaram. Já sabe onde vai ser o próximo, do ano que vem? Aqui mesmo, no AMB, o contrato já está fechado e data nós já temos também 6, 7, 8 de maio de 2026. Tá bom, tá quase a mesma data que quase. Desse ano. Sim. E você espera que os temas que foram debatidos aqui estejam resolvidos até maio do ano que vem? Esperamos que sim. Por exemplo, o tema de postes, acho que eu participei de uma plenária no primeiro dia de evento, acho que a 10ª edição que a gente está discutindo a mesma coisa, o mesmo assunto. Acho que é um assunto que a gente espera que seja resolvido sem dúvida alguma esse ano, é prioritário na agenda da Abrint, inclusive. Então, a esperança é que sim, que ano que vem a gente tenha outras temáticas, outros problemas para serem discutidos. Inclusive, nesse tema de postes, a promessa, pelo menos, lá do relator é apresentar dentro da ANEEL o voto dele de uma alternativa assim, para a resolução conjunta a 24 de maio, se eu não me engano, né? Sim. Você está por dentro dessa proposta? Já tem uma ideia do que ela muda ou do que ela mantém? Não, ainda que foi debatido na Anatel? Não, ainda não temos uma ideia do que o relator vai propor. Fato é que o Senado está discutindo o tema, a pressão aumentou, né? O Senado entrou no eixo agora para começar a falar um pouco sobre o assunto e apertar, e acho que a gente tem isso como um dever de casa de tentar acertar isso antes de vir algo do Congresso, porque a gente sabe que pode vir algo de cima para baixo e aí não é bom nem para um setor nem para o outro. Então nós esperamos Qual que é o risco de o Congresso encampar a pauta? O risco é grande porque o que está acontecendo no país? As prefeituras, os prefeitos estão tomando atitudes drásticas, extremas, né, cortando cabos, mandando trocar poste, mandando as operadoras reduzirem a quantidade de cabos, e não é competência das prefeituras. Então está virando uma confusão no país todo. Isso está escalando politicamente, por isso já chegou ao Senado. Então, se a agência ANEEL, isso está na mão da ANEEL resolver agora, a Anatel já deu a oposição, se a ANEEL não resolver, com certeza isso vai escalar e vai escalar muito forte vindo pelo Senado. Mas o Congresso ele pode não fazer uma lei adequada, é isso? Também tem Pode ser que sim, pode ser que não venha algo adequado, que não venha nem para um setor e nem para o outro, que seja razoável. Então a gente tem um receio sim de que as coisas fiquem mais complicadas se vier algo fora do que a gente pensa que seria razoável para o setor. Com essa notícia de que o Congresso pode começar a querer mexer na parte de postes, vocês já estão destacando ou pensando alguém para ir lá conversar no Congresso? Sem dúvida. A gente, na próxima semana, na próxima semana a gente vai ao Congresso conversar também sobre o PL 4557 e já falar sobre a questão dos postes, que realmente é uma preocupação extrema, que a gente não quer deixar isso escalar. Então, a Abrint já vai preparar uma peregrinação pelo Congresso Nacional para tratar esses dois temas prioritariamente. Qual que é o PL 455? O PL 4557 é o PL que trata da norma 4, que está em tramitação, é uma proposta, então a gente vai levar junto com a UNIC-BR e o Comitê Gestor da Internet um documento
pedindo aos deputados, aos congressistas que olhem com mais carinho essa questão e não simplesmente enxerguem uma proposta de regulação de plataformas ou algo nesse sentido, mas que todo esse ecossistema, esse modelo multissetorial de governança da internet, ele precisa ser mantido, porque é muito difícil isso ser desmanchado agora. É um modelo que já funciona desde 1995 no Brasil, elogiado pelo mundo inteiro, esse modelo de governança, funciona bem. Então, assim, os provedores dependem desse modelo funcionando. E a gente está falando de recurso crítico, está falando de IP, numeração IP, DNS, para nós é recurso crítico, tanto, não só para nós, para os operadores, mas para o consumidor final também, né? Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande que isso seja modificado, e essa é... Mas o que diz o PL? O PL do 4557, ele quer acabar com a norma 4, acabar com a diferenciação de serviços. O PL quer acabar? Mas não é uma decisão da... A Anatel não tomou a decisão? A Anatel tomou uma decisão de acabar com a norma 4, isso. Mas o PL ele faz uma... Vai além. Vai além disso, ele quer tornar tudo uma coisa só, tudo telecomunicações. Entendi. Então ele vai mexer não só na norma 4, mas mexe na LGT também. Na LGT também. Entendi. E aí esse PL está em previsão de tramitar este ano com mais celeridade, ou vocês estão preocupados que isso aconteça? Nós estamos preocupados exatamente que isso aconteça mais rápido. A gente tem aí uma preocupação do Supremo Tribunal Federal com as questões das fake news, tem a regulação das plataformas digitais. Então a gente tem medo que se escale muito rapidamente e acabe tratando a questão da governança da internet dentro dessa conversa. Então, por isso que a gente vai procurar os parlamentares, explicar um pouco sobre a governança da internet atual no Brasil, o que isso implica, para depois, para que não aconteça nada fora do que a gente... Tem uma coisa que eu quero entender, porque foi uma tônica desse evento, está sendo uma tônica desde a abertura, vocês têm defendido muito esse papel multi-stakeholder, essa gestão, essa governança multi-stakeholder da internet brasileira, e atrelando isso também à norma 4. E aí eu queria entender, primeiro, para a Anatel e na votação da Anatel, ficou bateram muito na tecla de que a norma 4 é usada como instrumento tributário. Vocês falam que não, ou falam que dá para mexer na norma 4 só nessa parte de questão tributária e não necessariamente mexer nas definições que garantem o funcionamento de uma internet multi-stakeholder. Pode explicar para mim como que isso seria possível? Bom, a questão tributária, ela não é a razão principal dessa preocupação. Tá? Sem dúvida alguma, isso já foi vencido. Por quê? Porque a gente já tem aí uma reforma tributária à frente, que vai entrar em rigor. Então, não é mais uma preocupação tributária. A questão tributária já foi vencida. A questão é exatamente essa diferenciação de serviço. O que é internet, o que é telecomunicações. Por quê? A gente tem aí, por exemplo, as redes neutras. Redes neutras foram construídas para que operadores de rede pudessem oferecer internet para os consumidores finais. Como é que fica essa relação? Se não existir essa diferenciação de serviços, virar tudo telecomunicações, será que o custo vai aumentar assustadoramente? Por quê? Porque a gente está falando de internet de um lado e telecomunicações de outro. A gente tem esse receio. Então, eu acho que é uma saída, a saída tributária já foi resolvida, não tem que voltar nesse ponto. É continuar com o modelo multi-stakeholder, é continuar com o CGI gerindo os recursos críticos da internet, para que continue com os trabalhos que eles já fazem. O NIC-BR faz um trabalho executivo extremamente importante com os IXBR, que ajudam muito no tráfego da rede do país inteiro, né? Tanto que recentemente bateu 40 terabits de pico de tráfego no mundo inteiro. Ninguém tem tantos pontos de tráfego como tem o NIC-BR. Isso ajuda o modelo de tráfego de dados no país, né? Cada vez mais existe a demanda da população por informação, por dados, por capacidade. Se você não tem essa capilaridade de troca de pontos de troca de tráfego, por exemplo, se você não tem capacidade entre os próprios pontos de troca de tráfego, isso é um problema para o país. A norma 4 em si, o fim da norma 4 em si, não ameaça o CGI-BR. O que ameaça mais esse PL aí que... O PL ameaça, mas se você fala em um fim da norma 4, como é que ficariam, por exemplo, os data centers do próprio XBR? Hoje a gente
Hoje a gente contrata ou paga o XBR pelo tráfego de dados, internet. Eu não pago telecomunicações para o XBR, por exemplo. Né? Então pode influenciar na cobrança, porque o XBR hoje é uma cobrança de custo, aí custo, teria um custo tributário adicionado. Adicionado, sem dúvida, porque aí passaria a ser tudo telecomunicações, e na verdade não é o telecomunicações, porque eu estou fazendo internet dentro da matriz de troca de tráfego. E o XBR passaria a recolher Fustel, com certeza, Fust, Funtel, sim, ICMS. Né? Então, existe esse repasse. E aí, onde vai acabar essa conta? Essa conta vai acabar no consumidor final, né? Porque vem para o provedor tem que repassar. E a gente está falando aí, talvez, uma política nacional de data centers, por exemplo. Fui convidado para fazer parte do governo do estado do Rio Grande do Norte, de uma comissão para implementação da política estadual de implementação de data center no Rio Grande do Norte. Dentro de um data center, não tem telecomunicações. É só troca de dados ali dentro, é internet. Né? Então, imagina o custo disso se virar, por exemplo, tudo telecomunicações. Então é um exemplo, claro, de que precisa ser pensado, né? Precisa ser discutido, ter mais diálogo nessa relação. Mas a Abrint vai se municiar desse tipo de estudo? Vocês Sim. estão procurando alguém que Sim. faça, que diga qual que vai ser o peso dessa decisão? Sem dúvida. Ontem nós anunciamos a contratação da F2 Consultoria. Eles né? vão fazer esse trabalho junto com a Abrint, né? O Arthur Coimbra, ex-conselheiro da Anatel, Estela Dantas, Bruno Bianco e Fábio Faria. É um grupo que tem peso para fazer todo esse trabalho junto com a Abrint, tanto na questão da norma 4 quanto do Wi-Fi 6 GHz. Então já estamos nos municiando para fazer um trabalho bem técnico e para que a defesa seja efetiva. Mas então, não cabe mais recurso administrativo na Anatel, vocês recebeu carta branca do Conselho para você, Breno Vale, tomar a decisão de entrar na Justiça? Na verdade, da Assembleia Geral Ordinária. Né? A Assembleia, que são os associados, aprovaram a possibilidade de uma ação judicial da Abrint referente à norma 4. Mas então, e quando que vai, para decidir que vai entrar na Justiça, depende do quê? Eu acho que a gente precisa continuar achando um outro caminho, um outro formato, um outro diálogo, para que a gente evite acionar judicialmente a Anatel. Porque, de novo, como você falou, pode se arrastar, pode demorar e não ser efetivo o que a gente precisa. Então, a gente acredita muito no diálogo ainda, acho que existe uma possibilidade, não sei, talvez sim, da gente reverter essa decisão. E aí, se não pela via judicial, talvez pela via política. É uma possibilidade. Nessas conversas que nós podemos ter em Brasília, no Congresso, quem sabe não sai uma ideia de um PL ou uma PEC. Eu tenho a impressão que, pelo que você está me falando, a questão tributária, que foi a questão mais endereçada pela Anatel no voto dela e na decisão, pode ser tirada da equação sem tirar a separação de serviços ou essas coisas que garantem a internet na formação que ela tem hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida. Lá há muito tempo atrás... A Anatel poderia editar um texto nesse sentido? Poderia, porque a insegurança fiscal que gera, exatamente porque o serviço de conexão à internet ele não é tributado nem pelo ICMS nem pelo ISS-QN, que é o municipal. E aí fica esse limbo tributário e aí colocam isso como pano de fundo. Não é, na verdade, o serviço existe, ele é complementar ao serviço de telecomunicações, mas ele simplesmente não existe um tributo para ele. Então, por isso que eu falo, com a reforma tributária, isso já está resolvido, isso já está previsto. Então não tem o que se falar mais em tributo. Agora, uma coisa que é natural é o regulador sempre querer regular mais, né? O regulador não quer regular menos. Afinal, é a vida dele, digamos assim. Sim. Ele foi feito para isso. Claro. Então, essa revogação da norma 4 abre caminho para a Anatel regular coisas além de telecom. Sim, é uma preocupação. Ou seja, você tem certeza disso? Por exemplo, a e-mail. E-mail passa a ser regulado pela internet, pela Anatel, não é? Porque e-mail é internet. Sites, regulado pela Anatel. Só porque extinguiu a norma 4 abre essa possibilidade? Sim. Porque todo o ambiente passa a ser internet. De internet passa a ser telecomunicações, pela revogação da norma. Então essa é a preocupação. Agora, não que esteja duvidando da competência da Anatel, não é isso, longe disso, mas vai cair no colo da Anatel todo esse
essa infraestrutura internet, chamada internet, de uma vez só para ser regulada. A gente está falando de tudo, né? A gente está falando de IP, recurso crítico, DNS e tal. E não é tão simples. A gente sabe que nós somos um operador de rede e a gente sabe que não é tão simples. Para bloquear um site já é uma dificuldade muito grande, né? O próprio X, naquela época, demorou a ser bloqueado. Por quê? Porque existem questões de DNS, existem questões de firewall, de IP, de um monte de coisa que não está ali, não estava também na competência da Anatel. E agora, mesmo ela tirando a competência, abrindo essa possibilidade de fazer, ainda tem a dificuldade operacional. Só para deixar claro, então, se isso, digamos, permanecendo como está, a competência da Anatel seria sobre a infraestrutura de internet. Internet, sim. Não necessariamente sobre o conteúdo. O conteúdo não passa ainda não, conteúdo ainda não. Tá? E Breno, outro tema que é caro também aos provedores diz respeito aos 6 GHz, ao espectro, né? Então a gente tem uma situação que a gente tem uma faixa grande, intermediária, a faixa de 6 GHz tem 1.200 MHz de espectro ali disponível. A Anatel decidiu na WRC compartilhar essa faixa com o setor de banda larga fixa, colocando 700 MHz para o setor móvel e 500 MHz para o setor de banda larga fixa, para ser espectro não licenciado. Isso foi, digamos, referendado, definido definitivamente no final do ano passado. E, evidentemente, os provedores não ficaram satisfeitos. Mas eu quero entender, poxa, 1.200 MHz é bastante coisa. Se dá para usar 1.200 MHz dentro de casa com Wi-Fi, vocês veem realmente essa demanda chegando? Bom, vamos fazer um retrospecto, né? Lá em 2020, quando a faixa, os 1.200 MHz foram destinados ao Wi-Fi, a gente não tinha um acesso à indústria ainda, e a gente começou. Aí teve a pandemia, a gente estava preocupado em conectar os desconectados, crescer a malha ótica do país, aumentar a capacidade de backbone, trocar os equipamentos dos data centers, dos provedores, porque a demanda foi aumentando muito, a gente teve aí mais ou menos 30% de demanda de tráfego num curto período de tempo, e aí acabou não procurando a indústria para se movimentar. E aí existiu esse gap. É necessário? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque cada vez mais os dispositivos estão usando mais capacidade. E existem cada vez mais dispositivos dentro da casa do assinante, né? Então, existe ali dentro da casa dele uma disputa por espectro. E essa disputa de espectro significa disputa de banda também. E quanto mais banda você entrega, mais capacidade o seu usuário acaba usando. Então, essa necessidade da faixa completa, além de ser pela capacidade, é pela quantidade de canais. Porque não adianta a gente trabalhar numa frequência de 6 GHz, que é extremamente boa, limpa, né? Não tem interferência, mas ter um canal somente para trabalhar, que é o caso da faixa, da destinação dos 500 MHz. A gente está falando de trabalhar em 320 MHz de faixa, então eu não tenho dois canais, eu tenho um canal. Então, se você tem um canal, por exemplo, num prédio de 10 andares, 5 apartamentos por andar, eu tenho 50 unidades habitacionais, imagina cada um usando um Wi-Fi 6 dentro de casa com o mesmo canal. Ninguém vai conseguir funcionar. Isso aconteceu, por exemplo, na WRC. Né? A Cisco fez o provimento do Wi-Fi 6 na feira. Como a frequência na Europa, a faixa de frequência está limitada a 500 MHz, eles não conseguiram funcionar bem os 6 GHz durante a feira. Essa é a preocupação que a Brint tem, essa é a preocupação dos provedores têm. Então, a destinação... Um canal é 320 MHz, mas tem 500. Essa sobra não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Eu não consigo... Não pode ser utilizada... Não consigo colocar outro canal adjacente. Quer dizer, no futuro, o único destino possível para esse espectro seria ir para o móvel. Ir para o móvel, sem dúvida. E aí o móvel já tem espectro demais para trabalhar, tem aí refarming para fazer, tem um monte de coisa que justifique talvez uma destinação, mas não é essa faixa. E porque não tem um meio termo. Quer dizer, o Wi-Fi precisa de 2 canais, por exemplo. Se fosse 320 mais 320 daria para o Wi-Fi e o resto para o móvel, isso daria? Como uma última opção, sim. Talvez pelo menos 2 canais. Mas o 2.4 no Brasil, por exemplo, que hoje a maioria dos equipamentos de IoT utilizam o 2.4, que tem 11 canais de transmissão, de possibilidades. Só que eu tenho de canais úteis para evitar a interferência 1, 6 e 11, o canal 1, 6 e 11. Então eu sempre tenho que ficar
configurando esse tipo de coisa para que não haja interferência. Isso vai acontecer se a gente tiver só 2 canais também. Então, ou seja, eu estou num, eu estou no outro, e eu tenho que ficar procurando o melhor. Se eu tenho 3, eu tenho talvez uma indústria, uma empresa, uma grande empresa, por exemplo, eu tenho equipamentos próximos, eu coloco um canal, um equipamento no canal 1 e o outro equipamento no canal 3. E o próximo eu coloco no 2. E aí eu vou fazendo uma intercalação de equipamentos para evitar essa interferência. É o mundo ideal, sem dúvida nenhuma, 3 canais. Agora, se a gente conseguir 2 canais, 620 MHz, legal. Mas será que com 480 a indústria de móvel vai ficar satisfeita? Não vai. Inclusive já não está, porque eles já sinalizaram que não tem recurso financeiro para fazer um leilão agora em 2030. Então, assim, a gente não sabe por que essa destinação agora, sabe? Então, assim, não tem explicação. Já foi destinado. A Abrint e a indústria já entendeu que precisa colocar os equipamentos no mercado. Existem mais de 100 equipamentos homologados com Wi-Fi 6 em 1.200 MHz na Anatel já. Imagina isso entrando em funcionamento. Hoje já existem equipamentos sendo vendidos nas prateleiras, ainda com preço um pouco elevado, mas isso a tendência é reduzir. Agora, se esses equipamentos entrarem no Brasil, entrarem no país de forma mais rápida, lá em 2030 vai ter tanta interferência que é impossível tirar esses equipamentos do ar. Até 2030, por exemplo, a base de modems, de roteadores, de equipamentos Wi-Fi que usam com a capacidade de usar 1.200 MHz da faixa de 6 GB, vai crescer? Hoje é muito pouco, né? Essa base é muito pequena. A tendência é que cresça porque a indústria não se movimentou. Uma preocupação é essa, né? A capacidade de troca. Uma empresa demora muito tempo para conseguir trocar sua base. Né? Sim, mas a gente não está falando de troca imediata. A gente está falando, por exemplo, todo cliente que vai que tem um contrato, ele vence a cada 2 meses, ele tem uma oportunidade de troca. Então eu tenho um gap máximo de 12 meses, né? E ele não é todo de uma vez. Então o meu contrato tem uma base de 10 mil assinantes, eu tenho 1.000 assinantes vencendo todo mês. Então essa troca vai ser escalonada. Isso se eu quiser trocar a base toda. Então eu troco também para planos maiores, não para todos os planos. Então não é um efeito de impacto dentro da base dos provedores. Esse não é a preocupação. E a indústria já se colocou à disposição e falou que tem equipamento para entregar, se precisava. Lá, todos os provedores do Brasil resolveram trocar equipamento. A gente tem várias marcas já homologadas. Isso é possível ser feito. Então essa não é uma preocupação. A preocupação é a gente garantir essa faixa, porque o Wi-Fi nunca teve faixas destinadas. Ou seja, a gente tem uma faixa de uso de radiação restrita, que é o 2.4, 5.8, desde 2002, 2003, né? Então, desde então a gente não tem uma faixa para trabalhar. E daqui para frente as bandas vão aumentar muito. A gente está falando de XGPON, né? 10 gigabits chegando na casa do assinante. Já tem provedores utilizando 10 gigabits. Um argumento que eu já ouvi falando é que um canal só desse Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, um canal só já chega em 10 gigabits. Sim, um canal. Exatamente. Então, se tiver um canal já não é suficiente. Não, mas o problema não é um canal. O problema do canal é a interferência. Tá. Um canal ele chega a 10 gigabits. Sim. A interferência deles é que não pode acontecer. Porque não adianta eu ter um canal e eu ter ruído. É o que a gente está tratando aqui dentro. Então tem que ter 2 canais e ainda um espacinho de folga entre os canais próximos ali para não ter interferência. Tem, isso normalmente tem, né? Isso tem. Entendi. Isso seria. E aí hoje qual que é a situação desse debate em termos regulatórios? Vocês entraram com um recurso na Anatel? Administrativo, não foi apreciado ainda. A gente acredita que na próxima reunião ele seja. Faz uma reunião dia 15 agora. A gente espera que ele esteja na pauta, a gente não sabe. De novo, volto a dizer, a gente contratou a consultoria da F2 exatamente para nos ajudar nesse tratamento, a buscar uma solução ainda de diálogo, mas também aprovamos na nossa Assembleia uma possibilidade de judicialização do tema. Lógico que a gente não quer procurar essa saída, mas já está aprovado em Assembleia, caso seja necessário, a judicialização desse tema, porque é uma decisão que foi tomada lá em 2020 de forma unânime pelo Conselho Diretor, ela ser modificada agora, dia 31 de dezembro, às 5 da tarde, é no mínimo algo difícil de entender, difícil de absorver. Tá bom, Breno. Muito obrigado pela sua atenção, pela presença aqui. Desejo a você muito sucesso aí nessas lutas que você vai ter ao longo do ano. Pelo que eu estou entendendo, a Abrint está passando uma mensagem que está pronta para a briga.
evidentemente quer dialogar e quer resolver do jeito mais diplomático possível. Na verdade, a gente quer dialogar muito. A briga vamos falar assim, é o extremo, é o último caso. É a contingência. É a contingência. Entendi. E é isso, e já fica convidado para uma próxima vez aí, de repente ano que vem a gente conversa aqui de novo, para saber como é que frutos nós colhemos. Eu que agradeço a oportunidade e nos permanecemos à disposição para qualquer momento a gente falar de novo, a gente falar qualquer tema. É importante esse espaço que vocês abrem para a Brint e para o setor, extremamente importante para a gente mostrar o que a gente está fazendo e o que a gente pensa daqui para frente. Tá bom, obrigado a vocês também que assistiram. E como vocês podem ver, a Brint é movimentada, né? Olha só, não sei se conseguiram ouvir o barulho que tem aqui, porque o pessoal não para mesmo. Mas acho que ficou uma ótima entrevista, deu para tirar bastante dúvida e ver quais são os próximos movimentos dos provedores. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Até mais.